Então, meus jovens, vamos voltar aqui, ó, com o finalzinho do vídeo passado, né? Que a gente falou sobre o teorema de Euler, certo? Esse agora é sobre o teorema do valor médio, né? Isso a gente chama de TVM, tá bom? Ele é a primeira ferramenta que a gente utiliza para fazer aproximações de funções sem ter que calcular a expressão da própria função, certo? Então ele parece demais o teorema lá do nosso querido Euler, certo? O que acontece? Ó, ele está falando o seguinte: se a função é contínua no intervalo e ela tem derivada, né, dentro do intervalo fechado aqui AB, então tem alguém lá dentro que a derivada desse cara vai ser igual a FB menos FA sobre B menos A, certo? E aí esse é f de B menos f de A, né? Você vai montar esse triângulo aqui, ó. Certo? Então aí você poderia pensar assim, ó. Se eu tenho esse trocinho aqui, ó, e esse aqui é um ângulo alfa, sei lá, vou botar aí, a tangente desse alfa é esse cara aqui, que eu vou chamar de ΔF, e esse cara aqui, Δx, né? Que é a tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí vira esse troço ali, ó. FB menos FA sobre B menos A. Então, o que ele está falando? Que se satisfaz essa baderna, não precisa mais ter o F de A igual a F de B. Por quê? Vai ter algum ponto lá dentro, em que esse ângulo aqui, que eu vou chamar aqui, sei lá, de beta, vai ter alguém que a reta tangente vai ter o mesmo ângulo que a reta, como é essa reta aqui, meu Deus do céu, a reta secante que liga o ponto inicial e o final, certo? Que seria aqui uma média, né? Mais ou menos isso. Seria o seguinte: tem algum ponto em que a reta tangente é igual à reta da variação média, certo? Tranquilão? Uma outra forma de enxergar esse teorema é que ele é o teorema de Euler, só que inclinado. Não sei se eu vou conseguir fazer esse desenho aqui, mas vamos lá, né? Deixa eu botar aqui, ó. Faz quando a gente vai fazer o teorema de Euler lá. Bota aqui esse A e esse B. Aí você bota todo mundo igual. F de A aqui e bota esses dois pontinhos aqui. O teorema, né, se esses dois carinhas são iguais e satisfaz essa bagunça aqui, o teorema diz que se você vai, você desce. Quando você desce, esse pontinho aqui C, ele vai ter o mesmo ângulo que a reta aqui que liga esses dois pontos, né? Ou seja, o F' ali é zero. Eu não sei se eu vou ter a ferramenta que vai me deixar girar isso aqui. Não, acho que ele não me deixa, cara. Ferramentas, deixa eu olhar aqui. Não. Poxa, se tivesse um negócio para girar um pouquinho esse troço aqui, você ia ver que ele realmente é o teorema de Euler. O teorema do valor médio é o teorema de Euler inclinado. Ele não me deixa girar. Não tem nenhum botão que eu aperto aqui que gira. Nada. Pois é, olha só, não tem um botão que faz esse troço girar aqui, rapaz. Deixa eu ver se... Deixa eu procurar mais um pouco aqui. Pera aí, calma. Não me deixa girar isso aqui não. Oh, tristeza. Porque olha só, se eu giro esse troço aqui um pouquinho, ele fica igualzinho a esse desenho, né? Se eu conseguisse girar essa porcaria aqui um pouco. Mas enfim, aqui com essa ferramenta eu não estou conseguindo fazer essa mágica. Então, ó,
o que é esse teorema do valor médio? É o teorema de Rolle que a gente viu no outro vídeo, só que inclinado. Você vai girar ele um pouquinho, né? Se esse carinha aqui sobe para cá, ó, aí fica igualzinho esse desenho, né? Aí ele diz que em algum ponto essa reta aqui vai ter a mesma inclinação dessa reta. Em termos de variação, o que esse troço diz? Diz o seguinte, ó. Se você tiver uma velocidade média dada por essa coisa aqui, em algum ponto essa velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea, certo? Isso pode ser usado, né? Uma das aplicações é para gerar multas para as pessoas, né? Esse teorema, ele é um teorema que faz, olha, engraçado, né? Imagina só, você tá lá dirigindo e tal, e aí você vê que chegou uma multa para você e tá lá na justificativa: excesso de velocidade. O senhor foi multado pelo teorema do valor médio. Justificativa: teorema do valor médio, né? Porque, ó, faz de conta que você tem, sei lá, vou botar assim, uma cidade aqui que seja uma cidade A e uma cidade B, certo? Aí você vai fazer um percurso lá que vai fazer essa conta aqui de média. Deixa eu botar aqui o A e o B, né? Faz de conta que é o B e aqui é o A, certo? Aí faz de conta que essa variação média aqui que você fez, o Detran, digamos que ele só tenha um pardal aqui e um pardal aqui, certo? E aí ele vê que a sua velocidade média, né, que seria esse carinha aqui sobre esse carinha, ΔS sobre ΔT, faz de conta. Ele vê que a sua velocidade média foi de 120 km por hora, certo? Aí o que isso faz? Isso aqui é a média, né? É ΔS sobre ΔT. O que o teorema do valor médio vai te dizer? Ele vai te dizer o seguinte: olha, se a velocidade média entre este ponto e esse ponto deu isso daqui, em algum lugar a instantânea deu a mesma coisa. Faz de conta que é aqui, ó. Em algum lugar a velocidade mesmo, que eu vou chamar aqui, não vou chamar de T, né? Vamos botar assim, vamos chamar de C. Vou botar V'. Nesse pontinho aqui, ó, obrigatoriamente a velocidade tem a mesma inclinação da velocidade média, né? Então, pelo teorema do valor médio, vai existir um C aí nesse intervalo AB, tal que o V', a velocidade aqui eu chamei de V', né, cara? Tá errada, é delta linha se fosse botar. Aqui é V mesmo. Então, em algum ponto existe esse carinha aí, tal que a velocidade é igual a 120 km por hora. E se a via, né, que você está ligando essas duas cidades não pode ultrapassar de 120, você tem uma garantia matemática de que se a pessoa fez essa velocidade média entre esses dois pontos, é porque em algum lugar ela teve essa velocidade igual a essa velocidade média. Então você consegue demonstrar matematicamente que a pessoa ultrapassou a velocidade, certo? Bom, essas são as coisas um pouco mais gerais do teorema do valor médio, que eu não queria fazer um vídeo que fosse exatamente para demonstrar a coisa, certo? Então o que você tem que ter na cabeça? Que o teorema do valor médio, ele é o teorema de Rolle, só que inclinado, certo? E a gente vai usar muito esta equação aqui, ó, em outros contextos, tá? Deixa eu abrir uma nova página aqui. Se você tem lá uma função, eu vou botar aqui, né, entre agora os pontos x e x mais h, que eu vou dar um passinho para lá, certo? Então eu posso fazer o seguinte: eu vou pegar essa função aqui f, e se ela é, né, se a f ela é diferenciável, vou botar assim, diferenciável,
e contínua nesse intervalo aí, né, x mais h, então existe alguém aqui no meio, certo? Que o f' vai ser a mesma coisa lá dessa reta que liga esses dois pontos, certo? Então vou botar, ó, pelo teorema do valor médio, existe um C aí entre esses caras, tá o que, né? O f' de C é o deslocamento médio. Então é f de x mais h menos f de x sobre x mais h menos x. Certo? Então, olha só, por que a gente usa bastante esse teorema em outros contextos, né? Porque, olha só, se você subtrair aqui, corta um x com um x, né? Então, a equação fica f' de C, vai ser algum cara aí, certo? Vai ser igual a f de x mais h menos f de x sobre h. Passando esse h multiplicando e esse carinha para cá, ó, eu posso dizer o seguinte, que o f de x mais h vai ser igual a quê, né? f' de C vezes h mais um f de x. Certo? Então o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou substituindo o cálculo da função pelo cálculo da derivada em algum ponto, vezes o pedaço que eu andei, mais a função num ponto que eu conheço. Certo? E isso daqui a gente usa bastante para justificar alguns cálculos, principalmente em cálculo numérico, para fazer umas aproximações. Porque a gente não precisa saber qual é a expressão da função. A gente só precisa saber o valor dela em um ponto e dizer que, olha, a gente vai usar a aproximação pelo teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, eu não preciso saber a equação da função no ponto x mais h. Eu consigo fazer uma aproximação com esse troço, certo? Aqui é igual? É. Porque aqui eu falei, olha, existe um C lá que vai fazer isso daqui. Cálculo numérico a gente vai falar, olha, eu não sei direito onde é que é esse C, mas eu sei que essa derivada aqui é no máximo esse valor. Então vai ser aproximadamente um f', sei lá, vou botar aqui de um x0 vezes h mais f de x, né? Onde sabemos calcular, vou botar assim, sabemos, calcular esse f' de x0, certo? Para não ficar nessa coisa de depender desse C. Então, a gente consegue fazer essa aproximação sem saber qual é a função, mas sabendo a derivada em algum ponto, certo? Lá em cálculo numérico a gente fica sabendo qual ponto que seria esse, né? Qual ponto seria esse para fazer essa aproximação. Beleza? E aí, aqui no livro do Valdeci vai continuar falando sobre as aplicações do teorema do valor médio. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Beleza? Um abraço, meus jovens. Até mais.